Timóteo, capítulo 3, Paulo vai focar as suas recomendações. No capítulo 2, ele fala para a igreja de uma forma geral, sobre a conduta do homem e da mulher, dos que congregam e compartilham a mesma fé em uma comunidade local. No capítulo 3, ele vai estreitar e vai dar as recomendações a que ele vai chamar de bispo ou aqueles que almejam o episcopado. Esse termo episcopado não se refere única e exclusivamente aos bispos e presbíteros, né? Mas é um termo que também era usado no sentido de superintendência ou no aspecto, levando para a comunidade local, de alguém que almejava ou desejava exercer um cargo de liderança na comunidade cristã. Então a gente pode entender que no capítulo 3, Paulo está dando uma recomendação não exclusivamente aos bispos, né? Mas ele está falando de forma geral a quem deseja ocupar um cargo de responsabilidade dentro da comunidade local, que a gente chamaria de um cargo de liderança. Ele designa essa escrita para aquilo que ele vai chamar de bispos e diáconos, que de certa forma são esses representantes, são líderes no meio do povo na igreja, né? Então esse capítulo é legal porque ele mostra a seriedade com que deve ser levado esses cargos, né? Atualmente, dependendo da denominação, esses cargos se destacam nos presbíteros, nos diáconos, nas diaconisas, mas nós temos hoje muitos cargos dentro da igreja, muitas pessoas que desenvolvem cargos de liderança. Então, esse capítulo também se direciona a essas pessoas que estão, de certa forma, assumindo um cargo ou almejando um cargo de superintendência, um cargo de liderança, de serviço na comunidade cristã, de certa forma, que o destaca sobre grupos, sobre um ministério. Então, Paulo vai trazer uma série de recomendações. E todas essas recomendações é um ensinamento que nos revela que o serviço cristão começa primeiramente na nossa vida. Que não faz sentido termos uma performance no ministério boa se o nosso coração diante de Deus não é um coração íntegro, um coração irrepreensível, como, por exemplo, é uma das responsabilidades ou um dos ecos que deve existir na vida de um líder. Então, Paulo vai fazer uma lista grande de como um líder deve se portar, de como um presbítero, de como um diácono, de como um líder de louvor, de como, e aqui a gente pode fazer outras aplicações, líderes de ministério, líderes de célula, enfim, não é uma recomendação que se restringe apenas a uma classe de gente que serve na igreja, mas de certa forma é uma recomendação a todos, porque não faria sentido a gente esperar de um presbítero um tipo de ação e de um ministro de louvor a gente flexibilizasse. Não. Todos que são chamados a servir e todos que almejam e aspiram o episcopado, aspiram a servir na comunidade cristã, seja pastor, seja o líder de célula, seja o cara que vai cuidar mais dos bastidores, todos são chamados a observar a própria vida e a colocar a vida diante de Deus num desejo de integridade. Por quê? Porque Paulo, e para os apóstolos, e para Jesus, e para toda a Bíblia, a igreja é muito mais do que um ajuntamento de gente. A igreja local, a igreja visível, e aqui nós estamos falando da igreja visível, na nossa reunião do domingo, da quarta, da igreja local, ela é, de certa forma, a detentora de um mistério divino, que é o final do capítulo 3. E o mistério é o Cristo. De certa forma, nós levamos o nome de Cristo e nós somos unidos pelo sacrifício do Cristo e pela ressurreição do Cristo, nós nos movemos. Isso é um mistério que a igreja invisível ela carrega, mas também passa para a igreja visível, para as nossas reuniões locais. Por mais imperfeito que somos e por mais imperfeita que às vezes as comunidades locais são,
nós não podemos esquecer do que é a igreja. Então esse capítulo não está apenas falando de como deve ser a vida de um líder cristão. Esse capítulo está falando da profundidade do que é ser igreja. E por igreja ser, porque a igreja é um movimento tão importante para Deus, e as suas manifestações locais também estão atreladas a essa igreja invisível comprada pelo sangue de Jesus Cristo, porque isso é tão importante, não se deve servir de qualquer jeito, não se deve ter líderes, independente da área que for, que sirvam de qualquer jeito. Pelo contrário, a gente tem que fazer o que a gente faz na comunidade local com excelência, e excelência para o apóstolo Paulo não diz respeito à performance, diz respeito à vida e à integridade. Diz respeito à integridade diante de Deus, homem e mulher. E aqui é interessante porque parece que Paulo, se no capítulo 2, por exemplo, parece que ele é meio severo com a participação das mulheres na comunidade cristã, aqui no capítulo 3, a gente percebe que Paulo também exige essa mesma postura das mulheres, dando a entender que na comunidade, como existem outras passagens, as mulheres também são chamadas a servir, porque ele explica a importância da preservação da mulher e de como ela deve ser uma mulher respeitável, temperante, fiel em tudo, no mesmo sentido que ele está explicando como que os diáconos devem se portar. Nós temos mulheres, inclusive na época de Paulo, que exerciam o serviço dentro da comunidade cristã, eram líderes responsáveis e destacadas pelo seu ministério. Então todos nós somos chamados a servir, e todos nós somos chamados a servir com integridade. Por quê? Porque nós estamos servindo a igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo. E a igreja de Jesus Cristo é a reunião de gente que se junta para adorar a Jesus Cristo de Nazaré. Então tudo que nós fazemos, nós devemos fazer com essa consciência. E sabendo que o melhor resultado não é a nossa performance, mas é o nosso coração diante de Deus. Por isso, Paulo chama o povo para o relacionamento de integridade. Então, o capítulo 3 é esse chamado que nos desafia a servir e nos desafia a almejar o serviço na comunidade local, a partir dos nossos dons e talentos, mas, acima de tudo, nos chama para uma integridade de coração diante de Deus.